Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 27 de agosto ao dia 2 de setembro. E tem coisinhas acontecendo ao longo da semana, mas já vou adverti-los que é uma semaninha enjoada, chatinha, por quê? Quem dá a tônica do dia propriamente é a Lua, né? Então a Lua, durante essa semana, ela começa em Escorpião, que não é um signo bom para ela, né? Quem acompanha o canal já viu nos vídeos sobre as dignidades essenciais que o signo de Escorpião não é legal para a Lua, porque é o local de queda, né, da Lua. E também ela passa por Sagitário, tá aqui não é tão mal, tal, mas depois ela entra em Capricórnio também. Aí Capricórnio também não é legal para a Lua, né, que é o exílio da Lua. Então, e fora isso, outros aspectos que vão acontecendo aí durante a semana, deixa a semana meio chatinha. Então, a gente não tem nenhuma grande questão acontecendo ao longo dessa semana, tá? Bom, começamos assim, no sábado, no dia 26, sábado, o Saturno voltou ao movimento direto. E que bom, né? Porque ele fica 4 meses retrógrado durante todos os anos, né? Então, agora é a hora dele voltar ao movimento direto, tá? E é interessante, ele ainda é lento, todo planeta quando volta ao movimento direto ainda é bastante lento, mas facilita, principalmente para quem tem o Saturno retrógrado no mapa natal, a volta dele ao movimento direto tira um pesão aí, né? Tira um impacto, tá? Tira um pouco da lentidão das coisas. Bom, a Vênus também entrou no signo de Leão, só que a Vênus não vai formar grandes aspectos durante a semana. Na verdade, o único aspecto que ela vai formar é com a Lua aí no meio da semana, mas a Lua se movimenta muito rápido, um aspecto rápido também, depois ela não forma nenhum aspecto. Como a Vênus é o planeta também que nos remete à alegria, satisfação e harmonia, esse fato dela não formar nenhum aspecto não ajuda muito. E o Mercúrio volta também, tá retrógrado, né? Então ele vai voltar ao signo de Leão, né? Ele já estava em Virgem, então ele retorna a Leão. Então vamos lá, o domingo, dia 27 de agosto, nós temos a Lua em Escorpião, como eu falei para vocês, começamos a semana com a Lua no signo de Escorpião, a Vênus em Leão, e o sexto entre o Júpiter e o Saturno sendo formado ali exatamente no domingo. Interessante porque o Saturno já está no movimento direto, esse sexto já aconteceu também, então ele volta a acontecer agora. Bom, mas a gente não tem nenhum aspecto importante de curto prazo assim acontecendo, né? Quem dá a tônica do dia é a Lua está em Escorpião. A gente tem um clima assim de domingo que é importante não guardar muito o dia, não se aprofundar muito nas questões emocionais. Porque o quadro ele não é assim alegre, favorável, harmonioso e tal. E se você tem alguma situação, vamos dizer, no campo emocional que não te agrada, há uma tendência a você guardar muito isso. Então é legal ficar atento aos ressentimentos, às mágoas, ou essa questão de implicar com qualquer coisinha, assim, sabe? E ficar emburrado por questão de qualquer coisinha e tal. Mas também a gente tem esse aspecto do Júpiter com o Saturno favorecendo fazer as coisas de uma maneira certa, de uma maneira correta. E aí é legal porque o senso de justiça fica bem apurado e nos ajuda a lidar, então, com a questão de correção da rota, né? Vamos dizer. Esse quadro, assim, ele é chato, assim, eu diria. Ele não é promissor, ele não é alegre, ele não é harmonioso. Ele só traz, assim, eu diria, um pouquinho de complexidade. Ele facilita o olhar das coisas mais complexas e ajuda a gente a lidar com as situações mais difíceis, tá? Mas não que isso seja propriamente uma questão de movimentação, de alegria, de espontaneidade, de ânimo. Não é, ok? Então, acaba se tornando um dia que não é muito bom para investimentos. Geralmente, muita gente que procura um apartamento, casa, tal, visita muitos empreendimentos durante o final de semana, né? Então, no domingo não é assim tão legal, mas é lógico que também essa questão, ela depende muito do mapa individual. Na segunda-feira, no dia 28, a Lua fica em Escorpião uma parte do dia, depois ela vai ingressar em Sagitário. Ela vai formar um aspecto tenso com Marte e também com os nodos lunares e com o Mercúrio.
De modo, então, que teremos uma segunda-feira com um clima um pouco de argumentação. Assim, sabe, quando é difícil engolir aquilo que a gente não concorda, há uma tendência natural a gente querer expressar o que a gente pensa em termos de enxergar a nossa verdade como uma verdade única. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se a gente considerar que a Lua representa as nossas necessidades emocionais básicas, a nossa capacidade instintiva de reação, a maneira como a gente reage de pronto ao ambiente. O Mercúrio está retrógrado, ele representa a maneira como a gente se expressa, né? O raciocínio, vamos dizer. E o Marte é o planeta que envolve o conflito. Então, a gente tem aqui a faísca e a pólvora, né? E torna a segunda-feira, então, um pouquinho tensa. É importante evitar entrar em discussões que realmente não sejam importantes, porque isso pode fazer com que você perca tempo e se desgaste e realmente gere alguns conflitos desnecessários, tá? Então, fica um clima agitado, tenso, nervoso. É um clima um pouquinho nervoso que a gente tem durante a segunda-feira. Também pelo fato do Mercúrio estar retrógrado, a falta de clareza ou de percepção sobre o ponto de vista das outras pessoas e opiniões carrega um pouco o clima em termos de resistência, tá? Bom, e aí na terça, no dia 29, a Lua ainda estará passando pelo signo de Sagitário, ela vai formar um bom aspecto com a Vênus, né? O único aspecto que eu falei que a Vênus ia formar com a Lua, então na terça-feira, e é um trígono, né? Um aspecto harmonioso em signos de fogo, né? A Lua em Sagitário, a Vênus acabou de entrar lá no signo de Leão. Bom, fica um clima melhor do que na segunda, porque a gente poderia dizer, não propriamente uma empolgação, uma agitação assim, mas um clima de ânimo, de disponibilidade para a vida. A gente sente um engajamento com as coisas. Então, acaba se tornando um dia que é bom para as questões de investimentos, ele favorece, até porque, assim, se a gente pensa também em Sagitário como o signo do arqueiro, né, do objetivo, essa Lua em Sagitário, ela facilita nosso senso de oportunidades. Também a própria Vênus, que tem relação com o desejo no signo de Leão. Então, essa questão da clareza, do senso de oportunidade, das possibilidades de abertura, fica evidente durante a terça-feira. Então, é um dia um pouco mais animado. Até eu acredito que é o melhor dia da semana, terça-feira, tá? Porque os outros dias já não estão, assim, tão legais, assim, em termos de possibilidades, né, de abertura, enfim. Porque na quarta-feira, do dia 30, a Lua que vai estar passando ali pelo Sagitário vai formar uma conjunção com Saturno. E a conjunção de Lua com Saturno, ela não é legalzinha, né? Porque o Saturno, ele carrega muito em termos de seriedade. Então, lógico, se você precisar fechar compromissos, acaba até se tornando um ponto favorável, porque é uma configuração que favorece você lidar com normas, regras, as leis e assinar contrato, assim, até favorece. O Saturno rege o compromisso, a estrutura até favorece. Para as coisas do dia a dia, ele não é legal em termos do humor, porque ele carrega muito humor, esse clima aqui, em termos de perder o humor mesmo, né? Perde o humor, fica tudo muito sério, então a gente tende a nem não achar muita graça nas coisas e também às vezes responder as coisas sem importância de uma maneira chata, pesada, sabe? Fica implicando com os assuntinhos da vida, do cotidiano. Também na quarta-feira, o Mercúrio volta ao signo de Leão. Lembra, eu falei no início, o Mercúrio está no movimento retrógrado, ele começou retrógrado em Virgem, então ele volta a Leão. Bom, e o Mercúrio retrógrado em Leão precisa de uma certa atenção, porque o movimento retrógrado, em termos de comportamento, ele carrega força, né? A gente tende a colocar uma certa força, não só a gente em termos de comportamento, mas as circunstâncias, as coisas que acontecem no entorno, elas nos puxam para exercer força para conseguir resolver as coisas. Por exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa natal.
Então, toda vez que o Mercúrio fica no movimento retrógrado, eu percebo que eu tenho dificuldade em lidar com a minha agenda, porque o meu volume de trabalho aumenta muito, mas a minha capacidade produtiva não aumenta tanto, né? Nunca não sou uma máquina, né? Então eu continuo produzindo a mesma coisa. Aí o volume de trabalho, ele dificulta a administração da agenda. Então eu tenho que sempre achar uma maneira de melhorar minha produtividade ou organizar melhor a minha agenda para a coisa não virar uma bola de neve, por exemplo. Então, há uma tendência quando o Mercúrio está no movimento retrógrado, principalmente em Leão, a gente carregar muito nessa necessidade de ser reconhecido, ser visto, vamos dizer assim, que de ter a tua opinião, já que o Mercúrio rege a maneira como a gente se expressa e o raciocínio, de ser realmente ter aquela questão de visibilidade, eu diria de uma afirmação. Então ele carrega muito a questão de uma expressão nervosa, né? A característica nervosa na comunicação, muita argumentação, ter que rebater, a gente percebe um clima assim defensivo, né? Pronto para bater ali, né? Mas é defensivo com as palavras, tá? E tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí exagera um pouquinho na agressividade verbal também, ok? Bom, e aí esse clima da quarta-feira, por essas duas configurações, tanto da Lua quanto do Mercúrio, ele é carregado, é chato, realmente, não é um clima muito bacana, tem que ficar muito atento a essa coisa da teimosia e da resistência, porque ela é uma tônica, assim, da quarta-feira. Na quinta-feira, dia 31, aí a Lua já entra em Capricórnio, que também não é legal, eu falei no início para vocês, né? O exílio da Lua, ela vai formar até um bom aspecto com o Mercúrio, que está no movimento retrógrado, antes dela entrar ali em Capricórnio, né? Bem no finalzinho de Sagitário. Mas também é bem rápido, a Lua se movimenta muito rápido. Bom, e o Mercúrio, ele passou pela faixa da combustão, porque ele estava pertinho do Sol, ele sai da combustão, mas ele ainda está retrógrado, então não ajuda assim 100% para o Mercúrio. Mas o que a gente percebe aqui na quinta-feira, embora a gente tenha um clima assim de irritabilidade, ela pode melhorar um pouquinho, né, em relação à quarta-feira. O quadro desta quinta-feira, ele ainda tende a ser bastante carregado na seriedade, um humor, assim, não dos melhores. E a gente tem que ficar assim, só um pouquinho mais atento, porque há um certo exagero aqui na visão e a gente tende a enxergar as coisas de uma maneira muito fria, assim, né? Sem muito envolvimento com tudo, tá? E a Vênus em Leão, como eu falei para vocês, não tá formando aspecto nenhum, acaba também não deixando quase todo, só a terça-feira, né, que tá bacana, mas o resto da semana não é muito bom para lidar com assuntos de dinheiro. É lógico que tem circunstâncias, pessoas, enfim, que não dá pra gente deixar, tem gente que tem que resolver assuntos de dinheiro durante essa semana. Isso aqui, gente, é uma influência genérica, tá? Tô falando da observação do céu. Se você tiver que tomar alguma decisão importante e tal, é importante observar o seu mapa individual, tá? Então, não se baseie só por isso para tomar decisões importantes, porque é o teu mapa que diz sobre a tua vida, tá bom? Então, é legal vocês terem esse ponto de vista, porque continuamente eu recebo alguns comentários, né? Sobre isso, eu vou ter que assinar um contrato, ou eu vou ter que fazer uma viagem tal dia, não tá legal, o que eu faço agora? Então não se desesperem, né? Tem que olhar o mapa individual, tá bom? Na sexta-feira, no dia 1º de setembro, aí a Lua vai formar uma conjunção com Plutão em Capricórnio também, não tem nada muito diferente na sexta-feira. Até favorece lidar um pouquinho com as coisas complicadas, eu diria resolver, porque o signo de Capricórnio, ele não é tão bacana para as questões emocionais, porque é um pouco mais, tem uma característica mais de frieza e distanciamento, mas lidar com coisas práticas, palpáveis, que dependam de processos para se resolver, né, um processo de ação, por exemplo, aí ele fica um pouquinho mais fácil. Como o Plutão também tem essa característica de solução, de resolver, de mudar, de transformar a coisa, cai bem aqui para lidar com assuntos complexos, desde que não sejam assuntos complexos do campo emocional, porque talvez
aquela coisa meio rude, assim, ela fica evidente. Então, não é muito bacana lidar com assuntos emocionais. É melhor para coisas práticas do dia a dia, tá? Bom, o Mercúrio, ele vai formar uma conjunção com a estrela Régulus. Bom, a Régulus é boa, mas o Mercúrio está retrógrado, então não é totalmente favorável. O que dá para perceber muito é que a gente quer fazer valer a nossa voz a todo custo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, ter um pouco de atenção na maneira como você se posiciona perante o outro, perante o mundo no sentido geral. Não adianta forçar a barra querendo que todo mundo aceite o que você está falando como verdade única, porque não vai aceitar, você só vai sobrecarregar a tua imagem com um pouquinho de arrogância, né? Se a gente pensar que a Régulus tem essa relação com realeza, né, com brilho, com sucesso, tal, com a nobreza no sentido geral, há essa tendência de achar que você está com a razão, que é o rei da vez ali, né? E calma, tá? E também essa comunicação, como eu falei para vocês, ela fica um pouquinho exagerada no sentido geral. Então a sexta também não é assim muito legal. No sábado, no dia 2, a Lua continua em Capricórnio, depois ela entra durante o dia no signo de Aquário, e o Mercúrio vai formar uma conjunção com o Marte durante a manhã, mas a Lua vai formar um outro aspecto com a Vênus, né, que agora é um aspecto de tensão. Bom, também não é nada favorável o sábado, porque mesmo o Aquário não carrega muito prontamente o campo emocional com a Lua, né? Porque o Aquário também é um signo de elemento ar, também é regido pelo Saturno. Então a gente tem ainda um quadro que é melhor para lidar com assuntos da mente, assuntos práticos, do que propriamente com assuntos emocionais. Então não é um dia muito legal para resolver problemas de relacionamento e tal, não é muito favorável para isso. E até porque também o Mercúrio, que tá retrógrado, ela voltando a Leão ali, né, no finalzinho de Leão, e ele tá junto com Marte, que é um planeta que remete à briga, tal, e então o clima do sábado, ele pede atenção para essa questão do nervosismo, né? É bem agitado, assim, eu diria, no processo da mente, e pode representar um problemão ali, tá? Principalmente nas relações pessoais. Nas relações impessoais, talvez vocês não percebam nada muito diferente. Só que, assim, a gente também tem um clima de sábado que é aquele clima de não levar desaforo para casa, né? E a tensão toda é justamente nesse sentido de, bateu, levou, por exemplo, sabe? Ele tá agitado, nervosão. Bom, gente, então como eu falei pra vocês, a semana tava bem enjoadinha, chatinha mesmo, né? E é isso, agora pra próxima semana já vai mudando um pouquinho mais o quadro, tá bom? Bom, então eu deixo um abraço para vocês, uma ótima semana para todo mundo, com bastante consciência e sabedoria, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.